Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tranquilos, né? Aproveitando aí as nossas videoaulas, né? Breve, se Deus quiser, a gente vai estar junto novamente, tudo isso vai passar, né? A gente tem um pouquinho mais de paciência. Nas nossas últimas videoaulas falamos a respeito da mineração e resolvemos alguns exercícios juntos. A proposta da aula de hoje é trazer a resolução de alguns exercícios, mas agora falando um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Então é um desdobramento que muitos historiadores apontam que tem uma ligação indireta com a história do Brasil, já vista que todo o processo de exploração do ouro no Brasil acabou também, de uma forma ou de outra, financiando o processo de revolução industrial que ocorreu na Inglaterra. Tá? Haja vista que a Inglaterra, como grande credora, grande financiadora do governo português, ela vai receber parte daquilo que ela tinha direito pelos seus empréstimos, ela vai receber de Portugal em ouro, né? Ouro esse que era retirado do Brasil. Então, boa parte daquilo que foi retirado do Brasil acabou sendo direcionado para pagar as contas de Portugal, as contas da metrópole, junto, né, à sua principal financiadora, que era a Inglaterra. Então, pessoal, a aula de hoje ela tem muita relação com a história do Brasil e, por consequência, é um dos assuntos que volta e meia são lembrados, haja vista que a Revolução é um marco em todo o processo produtivo e nas relações de trabalho no mundo moderno. Então, vamos tirar as dúvidas e depois disso eu vou estar disponível com vocês lá no fórum para a gente apontar, né, e direcionar e dirimir todas as dúvidas aí que vocês porventura tenham. Vamos lá então, pessoal. Primeira questão, pessoal, da UFG, tá? Ela diz o seguinte: lê informações. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra o seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai. O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora. Então esse trecho aí vai mostrar, né, já a substituição da mão de obra humana pelos motores, pelas máquinas, né? Vai ser muito mais eficiente o processo produtivo. E vamos lá para a questão. A revolução histórica relacionada ao texto é a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental de seu uso são, respectivamente. Então ele quer saber qual era a fonte de energia que alimentava essa máquina, tá? E por consequência, qual é o impacto ambiental que ela trazia, né, no contexto em que ela foi produzida. E aí ela vai trazer algumas alternativas. Né? Então ela vai trazer lá a alternativa A. Puritana, né, gás natural e aumento na ocorrência de inversão térmica. Né? A revolução é a revolução gloriosa, né, usando petróleo e que vai destruir a camada de ozônio. A C, revolução gloriosa, carvão mineral, né, e o aumento do processo de degelo das calotas polares. E a D, revolução industrial, é a utilização de gás natural e redução da umidade atmosférica. E a alternativa E, industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica. Então, antes da gente ir diretamente naquilo que é a resposta, vamos passar pelo contexto, né, para a gente formular junto e encontrar, em meio a essas 5 alternativas, aquela que melhor se adequa ao enunciado do texto. Lembrando que 4 delas estão aí apenas para te confundir, né? São chamados distratores, né? Que com poucas coisas é capaz de desviar a nossa atenção e fazer com que nós não anotemos a questão correta. Então vamos lá, pessoal. As inovações vindas, né, da Revolução Industrial são várias, né? Em 1767, o James Hargreaves inventou a máquina de fiar, né, chamada Spinning Jenny, né? Jenny, que era muito sabia o nome dela, né, de a rápida Jane, né? O Richard Arkwright vai inventar o tear hidráulico, ou seja, a indústria têxtil vai ser muito acelerada, vai ter muito aprimoramento técnico, assim como na mineração também e na produção de metais, tá? Em 1712, tá, o Thomas Newcomen vai fazer a máquina a vapor para bombear a água das minas, né, as minas subterrâneas para extração de carvão mineral. Tá? O James Watt, que é o que menciona no texto,
ele vai produzir a máquina a vapor. Tá? Então a máquina a vapor ela vai ter um combustível primário, que a gente vai ver na sequência, e ela vai resultar num grande aprimoramento técnico, porque é a partir dela que ela vai substituir a mão de obra humana. Tá? Então ela está no contexto da Revolução Industrial. Então a gente já começa a responder aí a questão. Tá? Em 1807, o Robert Fulton, né, vai fazer o barco a vapor, né, novamente utilizando aí, esse meio de funcionamento. George Stephenson, a locomotiva a vapor. Em 1814, o jornal Times já tinha uma imprensa também a vapor, que era capaz ali de imprimir um volume muito maior de jornais. Né? Além disso, pessoal, a Revolução Industrial, né, a meados do século XVIII, ela vai ter principal material básico, né, o ferro, fonte energética, o vapor. O vapor vindo de onde? Vindo da queima do carvão mineral. Lembrando, carvão mineral. Tá? Não é aquele carvão que a gente utiliza para fazer o churrasco no final de semana. Aquele lá é o carvão vegetal. Esse carvão mineral, né, é um minério que é encontrado aí no subsolo. E a queima dele é que se conseguir a combustão necessária para se fazer os motores funcionar. Né? E na primeira Revolução Industrial, o setor que mais vai se desenvolver o setor têxtil, assim como a questão também do setor da mineração e também na metalurgia. Tá? A segunda fase da Revolução Industrial, já após 1860, ela vai ter como material básico o aço, que já é um desenvolvimento de uma liga metálica a partir do ferro. A fonte energética já vai variar, não vai ser apenas a vapor, mas vai ter também a eletricidade e a queima do petróleo, combustível fóssil. Né? E o setor industrial já vai ter uma produção um pouco mais diversificada. Então, dentro dessa questão, pessoal, qual a melhor que adequa a esse enunciado? Né? Então, ele está perguntando a revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada nessa máquina, tá? que o Watt desenvolveu, e a consequência ambiental do seu uso. Essa revolução é a puritana? Não, não é. Então, a gente já pode desqualificar. É a B, é a Revolução Gloriosa? Também não é. Tá? Então, a gente desclassificando. A B, a gente desclassifica que não é a Revolução Gloriosa. E sim, a D e a E é a Revolução Industrial, tá? Que é a revolução que ele faz menção aí no texto. Qual o principal tipo de energia utilizada? Motor a vapor, tá? Movido a carvão mineral. Tá? Então, por essa razão, teríamos com a questão mais correta a E. E qual é a consequência para o meio ambiente? A poluição atmosférica, a emissão desse gás da queima do carvão mineral vai ocasionar grave poluição atmosférica, principalmente nos grandes centros da Inglaterra. Cidades como Londres, Manchester, né, vão ser cidades aí que vão sofrer muito com a poluição atmosférica advinda aí da queima do carvão mineral. Certo, pessoas? Então a alternativa correta seria a alternativa E, carvão mineral, tá? Que vai causar a revolução industrial, o carvão mineral e o aumento da atmosférica. Vamos lá, mais um teste agora da Mackenzie, tendo como base de análise a figura e os aspectos que definiram a primeira revolução industrial. Então, nós já vimos alguns aspectos da primeira revolução. Considere as afirmativas a seguir. Então, vamos apreciar primeiro a imagem que traz o exercício, né? Então mostra lá a primeira revolução industrial, olha como aí o surgimento, né, das primeiras fábricas, já mostra um inchaço da população, já pessoas ali mendigando dentro da sociedade, tá? E a última já mostra aí a presença maciça das indústrias e principalmente a poluição atmosférica, tá? Então, com base nessa questão, nessa imagem, inicia-se, vamos ter 4 ali afirmativas. E nós vamos elencar quais são as que estão dentro desse contexto. Inicia-se nas últimas décadas do século XVIII e estende-se até meados do século XIX, até meados do século XIX. A invenção da máquina a vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária marcam o início das mudanças nos processos produtivos. Lembrando, ele está se referindo à primeira fase da Revolução Industrial. Tá? A primeira fase da Revolução Industrial utilizou a máquina a vapor? Utilizou.
Utilizou o carvão como fonte de energia primária? Utilizou-se, certo? Então, a primeira alternativa, tranquilinha, beleza? O Reino Unido, que é a região da Inglaterra, foi o primeiro país a reunir condições básicas de industrialização devido à intensa acumulação de capitais no decorrer do capitalismo comercial? Sim. Ou seja, a partir do comércio, que já era forte dentro da Inglaterra, é que vai ter recurso, né? O acúmulo primitivo de capital, é que vai ter recurso para se investir sim, na indústria. Então a 2 também está correta. A 3. Os mais destacados segmentos fabris dessa fase foram o têxtil, o metalúrgico e o da mineração. Tá? Ou seja, os 3 ramos da indústria que mais se desenvolveram. Primeiro é o têxtil, realmente a produção de tecido com os teares e tudo mais. O metalúrgico, que é o desenvolvimento e o processamento, a fundição dos metais. E também na mineração, decorrente aí da necessidade do carvão mineral, tá? E também dos minérios de ferro para poder se produzir as matérias tanto como combustível, como também para a confecção dos motores. Tá? Então, a 1, a 2 e a 3 até então estão corretas, pessoal. Vamos ver a quarta afirmativa. As transformações produtivas dessa fase atingiram rapidamente outros países como Alemanha, França e Estados Unidos, ainda no século XVIII, recrutando operários com salários atrativos, promovendo assim um êxodo rural. Pessoal, é importante, ele está se referindo à primeira fase da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial, ela fica muito restrita ao solo da Inglaterra, ao solo do Reino Unido, ao solo da Grã-Bretanha. Tá? Só num segundo momento, que é a chamada Segunda Revolução Industrial, é que parte desses inventos, parte dessa técnica, dessa tecnologia, vai ser levada para outros países, como a França e como os Estados Unidos, por exemplo. Então, num primeiro momento, a Revolução Industrial ela vai se desenvolver especificamente dentro da Inglaterra. E só num segundo momento que ela vai chegar a países que é alternativa. Então, por essa razão, a afirmativa 4 não está correta porque ela está fora de contexto. Certo? Então, dentre as alternativas, aí, quais estão corretas? Né? A 1, a 2 e a 3? A 1, a 3, a 2 e a 4? A 2, a 3 e a 4? A 1, a 3 e a 4? Ou todas estão corretas? Então, as 3 primeiras alternativas que estão corretas. Tá? Então, é a que corresponderia à resposta mais coerente. Certo, pessoas? Então, 2 exercícios básicos aí, falando especificamente sobre questões fechadas, sobre questões de teste. Agora vamos lá resolver alguns exercícios falando sobre questões dissertativas, onde exige uma capacidade, né, e um engajamento um pouquinho maior, porque há a necessidade de se colocar no papel está aqui dentro. Então vamos lá, pessoal. PUC. Tá? Então, sempre numa questão dessa é importante se entender e compreender o enunciado. Nem que para isso tenha que se ler várias vezes, né? Ler mais de uma vez. Então diz o seguinte: a Revolução Industrial assinala a mais radical transformação da vida humana já registrada em documentos. Durante um breve período, ela coincidiu com a história de um país, a Grã-Bretanha. Assim, toda uma economia mundial foi edificada com base na Grã-Bretanha, ou antes, em torno desse país. Houve um momento na história do mundo em que a Grã-Bretanha podia ser descrita como a única oficina mecânica, seu único importador e exportador em grande escala, seu único transportador, seu único país imperialista e quase que seu único investidor estrangeiro. E por única potência naval, o único país que possuía uma verdadeira política mundial. Grande parte desse monopólio devia-se simplesmente à solidão do pioneiro, soberano de tudo quando se ocupa por causa da ausência de outros ocupantes. Então está se falando a proeminência, o destaque que vai ganhar a Inglaterra durante a Revolução Industrial, e ela vai correr sozinha, né, liderando o movimento durante tudo. Tanto é, né, que os ingleses nessa época, até início do século XX, a Inglaterra era a principal potência do mundo, a principal potência econômica. Ela só vai perder o status de maior potência econômica depois da Primeira Guerra Mundial, quando a guerra se desenvolve também na Europa, e a partir dali os Estados Unidos vão surgir, vão emergir como uma potência em destaque. Tá? Então, ao falar da solidão do pioneiro,
O autor refere-se ao pioneirismo da Grã-Bretanha na Revolução Industrial. Pioneiro é aquele que se lança primeiro, aquele que é o desbravador, aquele que vai à frente, aquele que abre caminho, aquele que é o inovador, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa solidão do pioneiro. E aí, ele vai perguntar para nós: apresente duas razões que contribuíram para que a Grã-Bretanha tenha experimentado a solidão do pioneiro naquele processo. Ou seja, por que a Revolução Industrial vai se desenvolver primeiro lá? Primeiro, tem todo um processo de fechamento dos campos, né? O fim praticamente daquelas estruturas feudais, onde os campos passam a ser fechados, a criação de ovelhas que vai fornecer lã para essas fábricas de tecido. Né? Então vai haver ali naturalmente um êxodo rural dessa população que não vai ter mais ocupação no campo. Sem contar as leis, né, e a ascensão da burguesia na Inglaterra, que vai ligar diretamente à formação desse capital comercial que vai ser direcionado para a indústria. Sem contar, a gente pode várias jazidas de carvão mineral, tá, que existiam na Inglaterra e que vão servir como combustível para os motores a vapor. Tá? Então havia-se todo um cenário propício para que a Inglaterra se solidificasse naquele momento como um país pioneiro. E aí nós vamos falar ainda de outros elementos na composição dessa questão. Então só aí uma síntese bem rápida. Bem, fique duas mudanças ocorridas na sociedade inglesa no decorrer do século XIX que permitam exemplificar a afirmativa de que a Revolução Industrial assinala a mais radical transformação na vida humana já registrada em documentos. Pessoal, até 1750, tá, o mundo, em termos de desenvolvimento técnico, havia caminhando a passos lentos. Tá? A primeira grande revolução havia acontecido lá ainda no período neolítico com a sedentarização, né? O domínio da agricultura, o domínio dos animais e por aí vai. Depois disso, as mudanças foram vindo de forma muito gradual. Então, a partir de 1750, século XVIII, há um boom tecnológico, um boom de conhecimento técnico que vai desencadear uma série de avanços dentro da Inglaterra e, por consequência, todo. Então vai haver um aumento do processo produtivo, vai ter uma aceleração do trabalho, vai ter uma nova relação com o trabalho, a formação de uma nova classe, uma divisão do trabalho, né? Um êxodo rural imenso, porque o pessoal vai trabalhar nas áreas urbanas e a partir dali vai se desenvolver uma sociedade que ela vai estar, num primeiro momento, em convulsão, né? Tentando entender o que está acontecendo. Mas a partir do momento em que ela se assenta e se organiza, ela vai se transformar na maior potência aí até meados do século XX. Então, pessoal, o pioneirismo inglês, né, vem aí justamente de todas essas questões que eu elenquei para vocês, passando necessariamente pelas leis que foram aprovadas, né, dando maior liberdade econômica, né, a lei dos cercamentos mesmo que eu falei para vocês, que fecha os campos e transforma eles em propriedades privadas, a criação de ovelhas para o fornecimento de lã, né? Esse êxodo que vai transformar Londres, principalmente Manchester, que eram as principais cidades, em cidades inchadas em termos de população, porque vai haver uma migração muito grande, né? A ascensão da burguesia, né? O parlamento que beneficiavam sempre a burguesia, os atos de navegação de 1651 que vão legitimar e que vão dar pleno poder para a Inglaterra como a senhora dos mares, né? O predomínio do ideal burguês, que nós vamos ver depois, no momento adequado, a partir da Revolução Gloriosa de 1688, né? E o domínio de vários mercados coloniais, que vai ter aí também o mercado consumidor para fazer o consumo de tudo que é produzido na Inglaterra nesse período. Tá? Sem contar ainda as inúmeras reservas minerais, que já mencionei com vocês, todo o desenvolvimento do espírito técnico e investigativo, vindos lá ainda das ideias iluministas, com a criação de novas máquinas, de novas técnicas, de novas tecnologias, né? O excedente de trabalhadores, que vai gerar uma massa de trabalhadores miseráveis que vão trabalhar muito e ganhar muito pouco, trabalhar 16, 18 horas por dia, né? Sem contar o apoio da própria religiosidade dentro da ética protestante, que vai ter um estímulo ao trabalho, um estímulo ao lucro, a chamada santificação do trabalho, né? Saindo aquela visão de que o trabalho era algo ruim, algo pejorativo, mas o trabalho era algo
visto pelos protestantes que poderia dar ao homem dignidade e principalmente prosperidade para que ele pudesse alcançar o reino dos céus. Então, pessoal, na primeira questão, daria para a gente elencar N coisas como está presente na resposta. Tá? Então, a gente poderia colocar desde o processo de cercamento dos campos, a ação das leis, né, o domínio dos mares dos ingleses, as matérias-primas que favoreciam, a própria questão das jazidas minerais. Né? Então, daria para colocar muito mais do que duas apenas razões. Então, o texto é muito amplo. Então, ela tem que ser inventada até mais de uma apresentação de um argumento, mas com vários aí para legitimar essa questão de por que os ingleses foram pioneiros assim. Né? A B vai falar justamente sobre a consequência disso. Né? Então, a concentração industrial, né, o aumento das atividades dentro das cidades, né, o aumento demográfico em Londres, principalmente, em Manchester, né, as modificações técnicas, o aprimoramento técnico, a máquina como um processo produtivo que vai garantir cada vez mais lucro em menos tempo, que vai se produzir mais e com isso vai baratear custo e vai poder fornecer ainda mais mercadoria. Então, assim como a A, tem aí N fatores que poderiam ser expressos. Lembrando sempre que os argumentos têm que ser bem articulados dentro da resposta. Tem que ter coerência, não fugir daquilo que está. Não precisa ser uma resposta enorme como essa que foi a sugestão, tá? Mas que seja uma resposta satisfatória, que não seja algo muito direto, mas que ela seja construída, né, como uma dissertação de fato, daí o nome da questão dissertativa. Então, fazer ali uma pequena dissertação com começo, meio e fim a respeito daquilo que o examinador vai exigir de vocês, tá certo? Vamos lá, mais uma questão, pessoal. Unifesp, né? A paz não passa de um engodo, de uma quimera, de um sonho fugaz. A indústria tornou-se o suplício dos povos. Depois que uma ilha de piratas, refere-se à Inglaterra, bloqueia as comunicações e transforma suas fábricas e oficinas em viveiros de mendigos. Olha, forte o texto, hein? Dá para a gente analisar, olha só. Falando que a liberdade não passa de um sonho, não passa de uma enganação. Que a indústria transformou no sofrimento do povo. Né? Que uma ilha de piratas, se referindo à Inglaterra, né, domina ali o processo produtivo. E as fábricas e oficinas se transformaram em viveiros de mendigos. Então, olha aí o fragmento do escrito do Charles Fourier acerca do nascimento das fábricas. E aí vem a pergunta: por que o autor chama as fábricas de viveiros de mendigos? E aí eu vou ajudar vocês a responder essa questão, indicando para vocês alguns filmes que eu havia feito antes. O filme Tempos Modernos, o filme Oliver Twist e também o filme Germinal. Vamos nos usar um pouquinho para a questão do Oliver Twist, tá? É a história do menino órfão que está vivendo na Inglaterra no período da Revolução Industrial. E aí, por que o autor, o Fourier, vai dizer que era uma fábrica de mendigos, né, formada ali por mendigos? Porque era uma população extremamente miserável, tá, que trabalhava em torno da alimentação, em torno do mais básico. Então não havia ali questão de direitos trabalhistas, não havia ali questão de salubridade, ou seja, não tinha segurança para trabalhar. Homens e mulheres trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia, né? Ou seja, ficava mais. Crianças trabalhavam, né? Crianças e mulheres ganhavam ainda menos que os homens, então eram salários de fome, literalmente. Por que isso? Porque tinha excesso de mão de obra. Uma população carente de trabalho. Isso vai ser desvalorizado. E quando ele fala que essa população de liberdade, isso fica muito claro numa das cenas do filme Tempos Modernos, que eu recomendo para vocês de graça, né, lá no YouTube. Vocês conseguem ver esse filme. Uma cena que mostra o processo produtivo, em que o trabalhador ele não tem liberdade nenhuma dentro do processo produtivo, mas ele é mecanizado, ele é ritmado a trabalhar conforme a máquina, conforme a demanda. E aí ele não tem sequer o livre para fazer as coisas da maneira como ele quisesse, mas tendo que seguir um padrão, tendo que seguir um processo produtivo, tirando dele toda a capacidade de pensamento.
Então, por essa razão, pessoal, nós poderíamos articular, né, esse texto do Charles Fourier, que vai ser um dos pensadores ligado à ideia do socialismo utópico, que a gente vai ver também no momento adequado, né, que as fábricas submetiam homens, mulheres e crianças a um trabalho realmente muito desgastante, né, semelhava-se ali a realmente um viveiro de mendigos, onde viviam em torno de praticamente da alimentação, porque o que ganhava não dava mais além disso para sobreviver. Certo, pessoas? Estarei aqui esperando vocês no fórum. No mais, agradeço a presença, a participação, e as dúvidas a gente minimiza lá no fórum. Espero vocês, pessoal. Abraço!